Olá, como vai? Chega mais e sinta à vontade aqui nessa minha história. Minha filha, você confia em todo mundo que mora debaixo do mesmo teto? Pois eu vou te contar uma coisa. A pessoa mais perigosa da minha vida não veio de fora. Não era estranho. Dormia no quarto ao lado, comia na mesma mesa que eu e sorria na frente das visitas. Meu nome é Sara. Hoje já estou bem vivida. Mas tem história que não envelhece dentro da gente. Ela fica ali, fresquinha, como se tivesse acontecido ontem. E a minha é dessas que, quando eu conto, as pessoas ficam assustadas. Eu nasci e me criei em Pirapora, no norte de Minas, um lugarzinho que carrego no peito com uma saudade que dói de tão bonita. A gente acordava com o apito grave do vapor cortando a madrugada, anunciando que mais um dia tinha começado no Rio São Francisco. Minha casa ficava ali pertinho da margem, naquele trecho onde a água bate nas pedras e faz um barulho que parece conversa de gente antiga. De noite, esse barulho embalava meu sono. De manhã, era ele que me chamava para o mundo. Meu pai se chamava Jorge, homem baixinho. Trabalhava com tropeiro, levando gado de um canto para outro, cruzando veredas que só ele conhecia. Quando voltava de viagem, trazia rapadura cortada em lascas finas num embrulho de papel, e eu corria para o portão antes mesmo de ouvir a voz dele. Ele me pegava no colo e me girava no ar, e eu ria tanto que engasgava. Era o único momento do dia em que eu me sentia segura. Minha mãe se chamava Marisa. E aqui, minha amiga, já começa o primeiro nó dessa história. Porque mãe, para mim, durante muito tempo, foi só uma palavra. Uma sombra que eu montava na memória com pedaços soltos, o perfume de alfazema no travesseiro, uma canção murmurada no escuro, e mais nada. Marisa foi embora quando eu ainda era tão pequena que mal alcançava o batente da porta. Fez as trouxas, beijou minha testa com os lábios tremendo e desapareceu na estrada de chão. Meu pai nunca explicou direito. Só disse que ela precisou ir. Eu esperei naquele portão tantas tardes que perdi a conta. Mas o portão só rangia com o vento. A casa ficou vazia de um jeito que não era só falta de gente. Era falta de cheiro de comida feita com carinho, de mão passando no cabelo antes de dormir. Meu pai tentava, coitado. Fazia pirão desajeitado, trançava meu cabelo torto, cantava desafinado uma moda de viola para me fazer rir. Mas Jorge era homem do mato, e o mato não ensina ninguém a ser mãe. Foi aí que apareceu Teresa. Ela chegou trazida por uma comadre, numa tarde em que meu pai estava sentado na soleira com o olhar perdido. Teresa era mulher de rosto fechado, cabelo preso com grampo de metal, mãos finas e rápidas. Falava pouco, mas quando falava, cada palavra tinha peso de pedra. Meu pai, cego de solidão, viu nela uma solução. Eu vi outra coisa. Vi o jeito como os olhos dela passaram por mim. Como se eu fosse um móvel velho que alguém esqueceu de tirar da sala. No começo, Teresa disfarçava. Na frente do meu pai, me chamava de criança. Às vezes até passava a mão na minha cabeça com um gesto mecânico, sem calor nenhum. Mas bastava Jorge sair para a tropa que a máscara caía. Ela me acordava antes do galo cantar para varrer o terreiro. Me mandava buscar água no poço, com balde pesado demais para o tamanho dos meus braços. Se eu derramava uma gota que fosse, vinha o beliscão escondido, sempre no mesmo lugar, na parte de dentro do braço, onde a marca ficava escondida pela manga do vestido. Eu não contava nada para meu pai. Sabe por quê? Porque eu tinha medo de perder o único pedaço de família que me restava. Se ele mandasse Teresa embora, quem ia cuidar da casa enquanto viajava? E se achasse que eu era o problema? Criança pensa assim, torto, mas pensa. E vai engolindo, vai ficando quieta. Teresa engravidou no primeiro ano. E foi como se uma sentença tivesse sido assinada contra mim. O ventre dela crescia, e junto crescia a impaciência, o desprezo, a crueldade calculada. Ela olhava para mim e depois passava a mão na barriga, como se dissesse sem palavras: esse aqui é o filho de verdade. Você é o resto.
Eu dormia num canto do corredor, num colchão de palha de milho que cheirava a mofo quando chovia. O quarto que tinha sido meu virou o quarto do bebê que ainda nem tinha nascido. Teresa costurava roupinhas de flanela e bordava flores nos paninhos com uma delicadeza que eu nunca vi ela ter comigo. Era como viver do lado de fora de uma vitrine, vendo o carinho que existia ali dentro, mas sem conseguir tocar. As vizinhas percebiam. Dona Zulmira, que morava na casa de parede meia, me chamava para comer bolo de fubá sempre que podia e ficava me olhando com aqueles olhos marejados sem dizer nada. Seu Aristides, dono da venda, me dava um pedaço de goiabada escondido e sussurrava: "Aguenta firme, menina. Essa fase passa." Mas eu via no rosto deles que ninguém tinha coragem de se meter. Porque naquele tempo, o que acontecia dentro de uma casa ficava dentro daquela casa. E foi assim que chegou aquela manhã. A manhã que dividiu minha vida em duas partes: o antes e o depois. Meu pai tinha saído na véspera com os tropeiros, levando uma boiada grande para o outro lado da serra. Ia ficar fora pelo menos uma semana. Teresa acordou diferente naquele dia. Tinha um brilho nos olhos que me gelou por dentro. Não era raiva, não era impaciência, era resolução. Como se ela tivesse tomado uma decisão durante a noite e agora só precisasse executar. O sol ainda nem tinha conseguido furar aquela cerração grossa que descia do rio e cobria tudo feito pano de enterro. O mundo inteiro parecia apagado. Nem os galos cantavam ainda. Teresa me sacudiu pelo ombro e falou com uma voz estranhamente calma: "Levanta, não tem farinha. Você vai levar milho para o moinho do outro lado." Eu obedeci sem perguntar, como sempre. Carreguei 2 sacos de milho encardidos pelas costas abaixo do barranco. O capim estava encharcado de sereno e eu escorregava a cada passo. A catraia velha do meu pai estava ali, amarrada no tronco de uma gameleira, balançando de leve na correnteza escura. Coloquei os sacos na madeira úmida e o barco afundou um pouco com o peso. Teresa veio atrás, pisando devagar, sem pressa nenhuma. "Senta aí dentro e espera. Vou buscar o lampião." Eu sentei. Encolhi os joelhos contra o peito. A neblina era tão fechada que eu mal enxergava minhas próprias mãos. E foi então que ouvi o som áspero da corda grossa roçando no tronco da gameleira. Não era som de quem amarra, era som de quem solta. O solavanco veio mudo e definitivo. A catraia se desprendeu do barranco como um bicho solto na correnteza. A água daquele mês de chuva estava traiçoeira, grossa, veloz. Em poucos segundos, a margem desapareceu dentro daquele véu branco. E eu me vi sozinha, no meio do rio, sendo puxada para onde as pedras fazem o estrago. Quem caía naquela corredeira não saía vivo. E Teresa sabia disso. O desespero é um bicho que morde por dentro. Ele trava a garganta, endurece o peito e congela o pensamento. Quando a catraia se soltou daquele barranco e a correnteza me puxou para o meio do rio, eu senti o desespero me engolir inteira. A neblina era tão grossa que parecia parede. Eu esticava os olhos para todos os lados e só via aquele branco sem fim, como se o mundo tivesse acabado e sobrado só eu e a água. O barulho crescia. Não era mais aquele murmúrio manso que embalava meu sono à noite. Era um rugido surdo, pesado, de água batendo em pedra com força de arrebentar osso. Eu sabia o que tinha naquela direção. Todo mundo em Pirapora sabia. As corredeiras ficavam depois da curva grande, onde o rio estreita e a água se espreme entre pedregulhos enormes cobertos de limo. Os pescadores chamavam aquele trecho de Boca do Diabo. Nem canoa boa passava ali sem virar. A catraia girava devagar, pesada com os 2 sacos de milho encharcados. A madeira rangia a cada tranco da correnteza, e eu sentia a água gelada subir pelos meus pés descalços. Meu vestido de chita já estava ensopado, grudado no corpo, e o frio era daquele que entra no osso e parece que nunca mais vai sair. Eu chorei. Chorei feito criança que era, chamando por meu pai, chamando por Deus, chamando por aquela mãe que tinha ido embora e que talvez nem soubesse que a filha dela estava morrendo num rio de água barrenta.
Mas o choro não parava o barco, e o rugido das pedras só aumentava. Foi aí que alguma coisa mudou dentro de mim. Não sei explicar direito, minha amiga. Foi como se uma mão invisível tivesse me sacudido por dentro e falado: "Para de chorar e faz alguma coisa, menina." Talvez fosse Deus. Talvez fosse o instinto de quem não quer morrer. Eu sequei o rosto com as costas da mão e olhei em volta, procurando qualquer coisa que servisse de remo. No fundo da catraia, embaixo dos sacos, tinha uma tábua solta, meio podre, com pregos enferrujados saindo para fora. Eu puxei aquela tábua com as 2 mãos e enfiei na água. Não era remo, era quase nada, mas era tudo que eu tinha. Comecei a empurrar a água para o lado, tentando desviar o barco da correnteza do meio para a beirada. Meus braços queimavam. As farpas da madeira rasgavam a palma das minhas mãos e eu via o sangue se misturar com a água que entrava pelo casco rachado. Eu remava e gritava, remava e rezava. Uma ave-maria atropelada que saía pela metade, misturada com soluço e cuspe de rio. O barulho das corredeiras já estava tão perto que eu sentia a vibração no fundo da barriga. E então aconteceu o que eu só posso chamar de milagre. A catraia bateu de lado num banco de areia que ficava escondido perto da margem. O tranco foi tão forte que eu fui jogada para frente e bati o queixo na borda do barco. Senti o gosto de sangue na boca. Mas o barco parou. Parou ali, encalhado naquela língua de areia, que não devia nem existir naquela época de cheia, mas existia. Como se alguém tivesse colocado aquele obstáculo ali só para mim. Eu estava tremendo tanto que não conseguia gritar mais. Saía da minha garganta um gemido fino, de bicho acuado. Foi esse gemido que Seu Dito ouviu. Seu Dito era pescador antigo de Pirapora, desses que conheciam cada pedra, cada remanso, cada humor daquele rio como quem conhece o rosto da própria mãe. Homem magro, pele curtida de sol, barba rala esbranquiçada, com um chapéu de couro tão velho que já tinha perdido a forma original. Ele estava ali desde antes do amanhecer, recolhendo rede num trecho raso perto da margem, quando ouviu meus gritos no meio da cerração. Depois ele me contou que primeiro pensou que fosse bicho. Capivara grita quando se assusta, e naquela neblina tudo parecia diferente. Mas aí ouviu a palavra socorro e largou a rede na hora. Entrou na água com a correnteza batendo no peito e foi caminhando pelo banco de areia até avistar o vulto da catraia encalhada. Quando ele me alcançou, eu estava encolhida no fundo do barco, abraçada nos sacos de milho, roxa de frio, com os lábios rachados e as mãos em carne viva. Seu Dito me envolveu no pano grosso que ele usava para cobrir o peixe e me carregou no colo até a margem. Eu agarrei no pescoço dele com a força de quem agarra a própria vida. Na beira do rio, enquanto me aquecia perto de uma fogueirinha que ele acendeu com gravetos, Seu Dito examinou a catraia. Voltou com o rosto fechado. Pegou a ponta da corda que ainda estava amarrada no barco e me mostrou. A corda estava inteira, lisa, sem marca de rompimento, sem nó desfeito, sem sinal de desgaste. Alguém tinha desenrolado aquela corda com calma, com intenção. "Menina", ele disse com a voz grave e pausada, "quem soltou esse barco?" Eu não respondi, não precisava. Seu Dito me olhou nos olhos e entendeu tudo que o meu silêncio gritava. Ele balançou a cabeça devagar, como quem engole uma revolta que não cabe na boca, e disse apenas: "Vem comigo." Me levou para a casa dele, que ficava numa subida de terra vermelha depois da várzea. A mulher dele, Dona Celina, uma senhora gorda de avental encardido e coração enorme, quase caiu para trás quando viu o estado em que eu estava. Me deu banho quente com água de folha de eucalipto, me vestiu com roupa de uma neta que morava longe e me deitou numa cama de verdade, com lençol limpo que cheirava a sabão de barra. Eu dormi. Dormi como não dormia havia muito tempo, sem medo de ser acordada aos trancos, sem ouvido atento aos passos no corredor, sem o corpo encolhido esperando o pior. Dormi embalada pelo calor daquela casa que não era minha, mas que naquela noite me acolheu como se fosse. Mas o corpo cobra.
O corpo cobra tudo o que a gente passa. Quando amanheceu, eu não consegui levantar. A febre tinha chegado de madrugada, sorrateira, e tomado conta de mim como fogo em palha seca. Dona Celina colocou a mão na minha testa e arregalou os olhos. Mandou seu dito correr atrás do farmacêutico da cidade, porque médico, naquele tempo e naquele lugar, era luxo que pobre nem sonhava. O farmacêutico veio, encostou o ouvido no meu peito e sacudiu a cabeça. Pneumonia dos 2 lados. Disse que era grave, que precisava de remédio forte, e que se a febre não baixasse em 3 dias, era melhor se preparar para o pior. Dona Celina não se preparou para o pior. Dona Celina se preparou para a guerra. Dona Celina era dessas mulheres que o mundo não conhece, mas que sustentam tudo nas costas sem fazer barulho. Baixinha, de braço grosso e passo firme, ela governava aquela casa como quem governa uma trincheira. Quando o farmacêutico saiu com a cara fechada e o diagnóstico pesado, ela não chorou, não rezou alto, não pediu conselho a ninguém. Arregaçou as mangas do vestido de algodão cru, foi até o quintal e arrancou com as próprias mãos um punhado de folhas de guaco, hortelã-pimenta e poejo. Ferveu tudo numa panela de barro e começou a me dar aquele chá amargo de colher em colher, com a paciência de quem rega a planta no seco, esperando a chuva que não vem. Eu passava os dias num estado entre o sono e o delírio. A febre me jogava num lugar escuro, onde os pensamentos se misturavam como água suja. Às vezes eu via meu pai chegando no portão com a rapadura no embrulho e tentava correr, mas minhas pernas não se mexiam. Outras vezes eu estava dentro da catraia de novo, girando na correnteza, e a neblina se transformava no rosto de Teresa, me olhando da margem, imóvel, com aquele brilho nos olhos que eu nunca ia esquecer. Dona Celina não saía de perto. Trocava o pano molhado da minha testa de hora em hora, esfregava banha de porco com cânfora no meu peito e ficava ali sentada num banquinho de madeira, costurando ou debulhando feijão, sempre com um olho em mim. De madrugada, quando a febre subia mais forte e eu tremia debaixo de 3 cobertas, ela me puxava para o colo, encostava minha cabeça no ombro largo dela e ficava balançando devagarinho, cantando uma cantiga tão antiga que as palavras já não faziam sentido. Mas o som fazia. O som me segurava no mundo. No 3º dia, a febre quebrou. Foi de repente, como o temporal que passa. Eu abri os olhos e, pela primeira vez, enxerguei o quarto direito. Paredes de reboco caiado, uma imagem de santa encostada no canto com flor de plástico amarelecida, uma janela pequena por onde entrava um fiapo de sol que desenhava um retângulo dourado no chão de cimento. Dona Celina estava ali, adormecida na cadeira com a cabeça tombada para o lado, e eu fiquei olhando para ela sem me mexer, com medo de que se eu fizesse barulho, aquele momento de paz ia embora. Quando ela acordou e viu meus olhos abertos, soltou um suspiro tão fundo que pareceu esvaziar inteira. Me deu caldo de galinha com farinha na caneca de alumínio e ficou me olhando comer com uma alegria mansa, daquelas que molham os olhos, mas não derramam lágrima. Eu fiquei na casa de seu Dito e Dona Celina por vários dias, ganhando força devagar. Dona Celina me dava mingau de fubá com mel pela manhã e sopa grossa de abóbora à noite. E ficava penteando meu cabelo com um pente de osso enquanto me contava histórias de santos que tinham sobrevivido a coisas piores. Eu escutava calada, sentindo o pente deslizar nos nós do meu cabelo e pensava que se santo aguentou, eu também aguentava. Seu Dito me ensinou a fazer nó de pescador com barbante, sentados na varanda, enquanto a tarde caía e os periquitos faziam algazarra nas mangueiras. Ele não falava muito, mas quando falava era coisa que ficava. Um dia, amarrando um nó mais complicado, ele me olhou de lado e disse: Sara, nó que é feito com maldade não segura nada. Nó que é feito com amor, esse nem Deus desata. Eu guardei essa frase no peito como quem guarda moeda de ouro em baú trancado. Nesse tempo, a notícia do que tinha acontecido correu pela cidade como rastilho de pólvora. Em Pirapora, naquela época, não existia segredo que durasse mais que uma manhã. O farmacêutico contou para a mulher dele, que contou para a vizinha do armazém, que contou para o carroceiro,
e antes do sol se pôr, todo mundo já sabia que a menina do Jorge tinha sido jogada no rio pela madrasta. Seu Dito fez questão de mostrar a corda para quem quisesse ver. Pendurou na cerca da frente da casa como quem pendura prova de crime. E era. A corda lisa, sem nó rompido, sem marca de desgaste, contava sozinha a história que minha boca não conseguia contar. As mulheres da vizinhança passavam, olhavam, balançavam a cabeça e se benziam. Os homens cerravam a mandíbula e cuspiam no chão com nojo. O nome de Teresa virou coisa suja na boca de Pirapora. Mas Teresa não sabia de nada disso. Na cabeça dela, eu tinha sumido no rio e o problema estava resolvido. Seu Dito me contou depois que, no dia seguinte ao que me resgatou, viu Teresa no mercado, comprando farinha com a maior calma do mundo, barriga empinada, escolhendo cebola por cebola como se nada tivesse acontecido. Ele sentiu uma raiva tão grande que precisou morder a própria língua para não avançar nela ali mesmo. Mas se segurou. Sabia que a justiça precisava chegar pela porta certa. E a porta certa era meu pai. Jorge voltou da tropa numa tarde de mormaço. Vinha coberto de poeira, com o chapéu amassado e o corpo moído de dias na estrada. Entrou em casa chamando por mim, como fazia sempre. O silêncio que encontrou foi a primeira facada. Teresa apareceu na porta da cozinha, secando as mãos num pano de prato, e falou, com uma tranquilidade que gelava o sangue, que eu tinha fugido. Disse que tinha acordado e eu não estava mais em casa, que devia ter ido atrás da minha mãe, porque sempre fui menina rebelde e ingrata. Meu pai conhecia muita coisa do mato, dos bichos, dos caminhos, mas de gente, Jorge entendia pouco. Por um instante, ele quase acreditou. Quase. Até que bateram na porta. Era Seu Dito, com o chapéu de couro na mão e a verdade na ponta da língua. O que aconteceu dentro daquela casa eu não vi, porque eu estava na cama de Dona Celina, ainda fraca demais para andar. Mas ouvi os relatos depois, contados e recontados por vizinhos que ouviram tudo através das paredes finas. Seu Dito entrou, cumprimentou meu pai com um aperto de mão e, sem rodeio nenhum, contou tudo. O barco solto, a corda inteira, a menina roxa de frio no meio do rio, a pneumonia, os 3 dias de febre entre a vida e a morte. Meu pai ouviu calado. Cada palavra de Seu Dito caía naquele homem como brasa em pano seco. As mãos dele tremiam encostadas na mesa. O rosto foi mudando devagar, de confusão para compreensão, de compreensão para uma dor tão funda que parecia rachar ele pelo meio. E então, Jorge se virou para Teresa. Dizem que ele não gritou. Dizem que foi pior que grito, que a voz dele saiu num tom baixo, rouco, de animal ferido, e que ele disse uma frase que ninguém que ouviu conseguiu esquecer. Uma frase que eu vou guardar para contar depois, porque ela mudou tudo. Teresa, pela primeira vez desde que pisou naquela casa, teve medo. E medo de verdade. Minha amiga, existe um tipo de silêncio que machuca mais que tapa. É o silêncio de um homem que descobre que foi cego. Que dormiu ao lado de alguém capaz de matar uma criança e não percebeu. Esse silêncio pesava dentro do meu pai como chumbo derretido. E eu sei disso porque, quando ele finalmente apareceu na porta de Dona Celina para me buscar, eu olhei para o rosto dele e não reconheci o homem que me girava no ar. Jorge tinha envelhecido numa semana. Os olhos estavam fundos, cercados por olheiras escuras que pareciam manchas de fuligem. A barba tinha crescido desgrenhada. As mãos, aquelas mãos que eu conhecia firmes como raiz de árvore, tremiam encostadas no corpo como se não soubessem mais onde se apoiar. Ele parou na soleira, me viu deitada na cama de Dona Celina, e o queixo dele tremeu daquele jeito que homem treme quando está segurando um choro que não se permite soltar. Eu quis correr para ele, mas meu corpo ainda estava fraco, e quando tentei levantar, as pernas bambearam e eu caí sentada na beira da cama. Foi meu pai que veio até mim. Atravessou o quarto em 2 passos largos,
Se ajoelhou no chão de cimento e me abraçou com uma força que quase me machucou. Senti o peito dele sacudindo contra o meu rosto e o cheiro dele, couro, suor, poeira de estrada, me encheu de um alívio tão grande que eu também desabei. Ficamos assim um tempo que não sei medir. Dona Celina saiu do quarto em silêncio, puxando seu dito pelo braço, e nos deixou ali, pai e filha, chorando abraçados no meio daquela casa que não era nossa, mas que tinha me salvado a vida. Quando meu pai finalmente se soltou, segurou meu rosto com as duas mãos e me olhou nos olhos. E foi ali que ele disse a frase que eu prometi contar. Disse baixo, com a voz rasgada: "Minha filha, me perdoa. Eu trouxe a cobra para dentro de casa e ela quase te engoliu." Eu nunca tinha ouvido meu pai pedir perdão para ninguém. Jorge era homem de poucas palavras e nenhuma fraqueza visível. Ouvir aquilo dele me doeu e me curou ao mesmo tempo, de um jeito que eu não sabia que existia. Eu encostei a cabeça no ombro dele e sussurrei que estava tudo bem, mesmo sabendo que não estava. Mas era o que ele precisava ouvir. E criança aprende cedo a cuidar de quem deveria estar cuidando dela. Naquele mesmo dia, meu pai me contou o que tinha acontecido na casa depois que seu dito apareceu com a verdade. Jorge ouviu tudo calado, como eu já disse. Mas quando seu dito terminou, meu pai se levantou devagar. Foi até a porta da cozinha onde Teresa estava encostada com os braços cruzados sobre a barriga e parou na frente dela. Teresa tentou falar. Abriu a boca para repetir a história da fuga, mas meu pai levantou a mão no ar. Não para bater, mas para silenciar. E ela calou. "Eu vou falar uma vez só", ele disse. "Você vai arrumar suas coisas e sair dessa casa antes do sol nascer amanhã. Não quero você perto da minha filha nunca mais enquanto eu viver." Teresa mudou de cor. Ficou pálida como cera de vela e recuou 2 passos, encostando as costas na parede. Então, fez a única coisa que sabia fazer. Apelou para a barriga, pôs as 2 mãos no ventre redondo e disse que ele não podia fazer isso com o próprio filho. Que ela estava grávida, que precisava de um teto, que a culpa era toda minha, que eu era perigosa, que eu inventava coisas. Meu pai respirou fundo. E eu imagino, porque não estava lá, mas conheço meu pai, que naquele instante ele fechou os olhos e viu 2 rostos. O rosto da filha roxa de frio no meio do rio, e o rosto de um filho que ainda nem tinha nascido. Vi nos olhos dele, quando me contou depois, uma guerra que durou poucos segundos, mas que decidiu o rumo de tudo. De um lado, o filho que vinha. Do outro, a filha que quase morreu. E no meio, a mulher que quase matou. E aqui, minha amiga, é onde a história toma um caminho que até hoje me corta por dentro. Meu pai não expulsou Teresa. Não naquela noite. A barriga dela era uma corrente mais forte do que a raiva dele. Jorge era homem de honra bruta, do tipo que não abandona a cria nem quando a mãe da cria é a pior pessoa do mundo. Ele sabia que se mandasse Teresa embora grávida, a cidade inteira ia falar. Não dele, mas do filho. E filho não pede para nascer. Então, meu pai tomou a decisão que mais me doeu na vida. Ele fez minhas trouxas. Não as dela, as minhas. Juntou minha roupa, meu pente, minha boneca de pano que minha mãe Marisa tinha costurado antes de ir embora. Uma bonequinha de vestido de retalho, sem um olho, que eu chamava de Rosinha. E colocou tudo dentro de um saco de estopa. Depois me pegou no colo, me levou até a carroça de seu dito, que já estava esperando na frente da casa, e me disse que eu ia morar com a minha avó materna, minha avó Juventina. Eu nunca tinha visto minha avó. Sabia que ela existia porque meu pai às vezes mencionava a mãe da sua mãe com um respeito calado, como quem fala de alguém que impõe autoridade só de existir. Mas Marisa tinha rompido com a família quando foi embora, e o contato tinha se perdido feito trilha no mato que ninguém mais pisa. Meu pai mandou um recado por tropeiro no mesmo dia em que soube a verdade, e ficou esperando a resposta com a paciência de quem já não confia em mais nada. A resposta veio poucos dias depois, curta e firme. "Manda a menina. Aqui ela tem lugar."
5 palavras secas que carregavam mais acolhimento do que tudo que eu tinha ouvido nos últimos tempos. Na hora de ir, meu pai me abraçou de novo. Dessa vez o abraço foi diferente. Não era de desespero, era de despedida. E despedida de pai é coisa que rasga a alma sem fazer barulho. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um lenço de tecido bordado com as iniciais MJ. Marisa de Jesus, minha mãe. Disse que era para eu guardar, porque um dia eu ia entender. A carroça de Seu Dito partiu no fim da tarde, quando o sol estava aceso como brasa no horizonte, e as cigarras cantavam tão alto que parecia que o mundo inteiro estava gritando no meu lugar. Eu ia sentada atrás, abraçada em Rosinha, olhando a casa do meu pai diminuir na estrada de terra até virar um pontinho, e depois nada. E na janela da cozinha, recortada contra a luz do lampião, eu vi a silhueta de Teresa, parada, imóvel, com a mão na barriga. Ela tinha vencido. A viagem na carroça de Seu Dito durou o dia inteiro e mais um pedaço da noite. Saímos de Pirapora pela estrada de chão que cortava o cerrado adentro, espremida entre paredões de capim-gordura mais alto que a cabeça de um homem. O sol castigava sem dó e o cheiro de mato queimado grudava na garganta. Seu Dito ia calado na boleia, estalando a rédea de vez em quando, e eu ia atrás, sentada em cima dos sacos, abraçada em Rosinha, com o lenço bordado da minha mãe enrolado no pulso, como se fosse amuleto. Paramos uma vez só, perto de um córrego de água limpa, onde as pedras brilhavam feito vidro no fundo. Seu Dito lavou o rosto, encheu o cantil e me deu um pedaço de carne seca com farinha embrulhado em folha de bananeira. Eu comi sem vontade, mastigando devagar, olhando para trás como se ainda pudesse enxergar a casa do meu pai no horizonte. Mas o horizonte era só cerrado, vermelho, seco, infinito. Quando a noite caiu, o céu se abriu de um jeito que eu nunca tinha visto. Sem luz de cidade nenhuma por perto, as estrelas apareciam aos montes, espalhadas como farinha jogada no pano preto. Seu Dito apontou para uma estrela grande, solitária, que brilhava mais que as outras e disse: "Aquela ali é a estrela d'alva. Ela nasce antes de todo mundo e só vai embora quando tem certeza que o sol chegou, que nem certas mulheres que eu conheço." Eu não entendi na hora, mas guardei. Chegamos no fim da noite. A estrada tinha estreitado até virar trilha de terra batida, entre cercas de arame farpado, e o barulho das rodas da carroça nas pedras soltas espantou um bando de pássaros que dormia numa aroeira. A casa de Dona Juventina ficava numa fazendinha de meia água, encostada num morro de terra roxa, coberto de pés de manga e jabuticaba. Tinha varanda larga, com coluna de madeira descascada e um banco comprido de tábua grossa onde cabiam 6 pessoas sentadas. O terreiro era de chão batido, varrido com tanta dedicação que parecia encerado. No canto, um fogão de lenha coberto por um telheiro de palha soltava um fio de fumaça que subia reto no ar parado da noite. Minha avó estava esperando na varanda. Eu nunca tinha visto Dona Juventina e confesso que a primeira impressão me deu um frio na espinha. Era mulher alta para a idade, de postura reta como poste de cerca, cabelo todo branco preso num coque apertado no alto da cabeça. O rosto era cheio de linhas fundas, mas os olhos eram vivos como brasa de candeia. Ela usava um vestido escuro de tecido grosso, sem enfeite nenhum, e tinha as mãos grandes, nodosas, de quem trabalhou a vida inteira sem pedir ajuda. Quando a carroça parou, ela desceu os 2 degraus da varanda devagar, se aproximou e ficou me olhando de cima por um instante, que pareceu durar uma eternidade. Eu encolhi os ombros, apertei Rosinha contra o peito e abaixei os olhos, esperando qualquer coisa. Uma bronca, uma rejeição, uma frieza. O que veio foi outra coisa. Dona Juventina se abaixou, me segurou pelo queixo com uma firmeza delicada e levantou meu rosto até que nossos olhos se encontrassem. Ficou me estudando em silêncio, os arranhões nas minhas mãos, as olheiras fundas, o vestido emprestado que sobrava no corpo magro. E então ela falou,
com uma voz grave e macia ao mesmo tempo, que parecia terra molhada depois da chuva. Você tem os olhos da sua mãe, e os olhos da sua mãe nunca mentiram. Me puxou para um abraço apertado. O corpo dela cheirava a erva doce e sabão de cinza, e o tecido grosso do vestido era áspero contra minha bochecha, mas aquele abraço, minha amiga, foi o primeiro em muito tempo que não tinha medo misturado. Era só amparo. Amparo puro, sem condição, sem prazo. Seu dito descarregou minhas trouxas, tomou um café ralo com rapadura que minha avó serviu numa caneca de ágata lascada e partiu antes do amanhecer. Na despedida, tirou o chapéu de couro, me olhou com aqueles olhos mansos de pescador velho e disse: "Cuida dessa menina, dona Juventina. Ela é mais forte do que parece." Minha avó assentiu com a cabeça uma vez só, sem dizer palavra, e aquele gesto bastou. Era um pacto. Naquela primeira noite, minha avó me deu banho num balde de latão com água morna e folha de camomila. Penteou meu cabelo com paciência de quem desembaraça linha de costura, trança por trança, sem puxar. Me vestiu com uma camisola de flanela que cheirava a guarda-roupa antigo, naftalina e flor seca. E me deitou numa cama de ferro com colchão de lã de carneiro, coberta por uma colcha de retalhos costurados em tons de verde, amarelo e rosa desbotado. "Dorme, menina," ela disse puxando a colcha até meu queixo. "Aqui ninguém te acorda com maldade." Eu fechei os olhos e pela segunda vez desde que a catraia me levou, dormi em paz. Mas dessa vez foi diferente. Na casa de Dona Celina, eu tinha dormido de alívio, alívio de estar viva. Na casa de Dona Juventina, eu dormi de pertencimento, de saber que ali eu não era estorvo, não era sobra, não era resto do primeiro casamento. Ali eu era neta. E neta era sagrado para aquela mulher. Mas a paz de Dona Juventina tinha regras, e eu ia aprender isso logo na primeira manhã. Quando o galo cantou, e era um galo valente, desses de peito estufado que canta 3 vezes antes de todo mundo, minha avó já estava de pé. O cheiro de broa de milho, assando no forno de barro, entrou pelo quarto e me acordou como um chamado. Levantei e fui até a cozinha descalça, esfregando os olhos. Dona Juventina estava de costas, mexendo uma panela no fogão. Sem se virar, disse: "Nesta casa, quem come trabalha, quem trabalha descansa, e quem descansa agradece, nessa ordem." Eu engoli seco. Mas não era ameaça, era estrutura. Era o jeito daquela mulher de dizer que ali eu teria tudo o que precisava, desde que entendesse que a vida não dá nada de graça, mas que isso não é castigo, é dignidade. E foi com essa mulher de mãos nodosas e coração blindado de aço e forrado de veludo que a minha vida começou de novo. Só que a paz, como tudo que é bom nesse mundo, não durou tanto quanto eu queria. Porque semanas depois, chegou uma notícia de Pirapora que fez Dona Juventina largar a colher no chão do fogão e se sentar na cadeira com a mão no peito. E essa notícia tinha nome. A notícia chegou pela boca de um tropeiro que passava pela região vendendo querosene e sal grosso. Ele parou na venda do povoado, pediu água e, como todo tropeiro faz, soltou a língua. Disse que em Pirapora o assunto do momento era a mulher do Jorge, aquela tal de Teresa, que tinha dado à luz um menino e, antes mesmo da criança completar o primeiro mês de vida, tinha arrumado as coisas e ido embora no vapor da madrugada, levando o filho e deixando Jorge sozinho numa casa vazia. Dona Juventina ouviu a notícia de uma vizinha que tinha ido à venda comprar pavio de lamparina. Quando a vizinha terminou de contar, minha avó ficou parada no meio da cozinha, com a colher de pau suspensa no ar e a boca entreaberta. Depois largou a colher, que bateu no chão de cimento com um estalo seco, e se sentou na cadeira de palhinha com a mão no peito. Não era susto, era cálculo. Dona Juventina era a mulher que pensava antes de sentir, e eu via as engrenagens girando por trás daqueles olhos de brasa. Teresa foi embora. Ela repetiu baixo, como se precisasse ouvir a frase na própria voz para acreditar. Depois me olhou e disse: "Seu pai está sozinho, menina."
Aquela frase me acertou de um jeito que eu não esperava. Porque dentro de mim moravam dois sentimentos brigando feito gato e cachorro no mesmo saco. De um lado, alívio. Teresa tinha sumido. A cobra tinha ido embora da casa. Do outro, uma dor surda, porque meu pai estava agora completamente sozinho, sem mulher, sem filha, sem o filho que ela levou, numa casa que devia parecer um caixão de tão vazia. Nos dias que se seguiram, percebi que Dona Juventina ficou diferente. Mais calada, mais pensativa, com o olhar perdido na linha do horizonte quando estendia a roupa no varal. Ela varria o terreiro com mais força que o necessário, e à noite eu ouvia o rangido da cadeira de balanço na varanda indo e voltando até tarde, sinal de que o sono não vinha. Uma noite, eu levantei para beber água e encontrei minha avó na varanda, embrulhada num chale de lã cru, olhando para o escuro. O céu estava limpo e a estrela d'alva brilhava sozinha no canto, exatamente como seu dito tinha me mostrado na viagem. Sentei no chão ao lado da cadeira dela sem falar nada. Ficamos assim um tempo, só nós duas e os grilos. Então, Dona Juventina falou. E quando ela falava de verdade, não as ordens do dia, não as regras da casa, mas de verdade, era como se abrisse uma gaveta que ficava trancada o tempo todo. Sua mãe partiu o meu coração quando foi embora, Sara. Não foi só você que ela largou. Ela largou a mim também. Eu criei Marisa sozinha. O pai dela morreu de malária quando ela era de colo. Dei tudo que eu tinha para aquela menina. Ensinei ela a ler com cartilha velha, ensinei a costurar, ensinei a ter vergonha na cara. E mesmo assim, ela foi. Minha avó fez uma pausa. Os grilos preencheram o silêncio. Eu passei anos com raiva, menina. Uma raiva que apodrecia por dentro feito fruta no chão. Mas raiva de mãe é diferente de toda a raiva do mundo, porque vem misturada com saudade. E a saudade é mais forte. A saudade sempre vence. Eu escutava sem respirar. Era a primeira vez que alguém me falava da minha mãe como gente de verdade. Não como a mulher que abandonou. Não como a sombra que desapareceu. Mas como uma menina que também foi criada, que também foi amada, que também errou. Onde ela está, avó? Eu perguntei com a voz fina. Dona Juventina demorou para responder. Respirou fundo, ajeitou o chale nos ombros e disse: Eu não sei, minha neta, mas peço a Deus toda noite que, onde ela estiver, ela esteja sentindo falta de você. Porque falta é o caminho de volta. Aquela frase entrou em mim e nunca mais saiu. Falta é o caminho de volta. Eu repeti dentro da cabeça tantas vezes que virou oração. A vida na casa de Dona Juventina foi ganhando ritmo. Eu acordava com o galo, ajudava a tirar leite da vaca mimosa. Uma vaca mansa de olhos grandes que deixava eu encostar a testa na barriga quente dela enquanto minha avó puxava o leite. Depois ia para o fogão ajudar a fazer o café da manhã. Minha avó me ensinou a sovar massa de pão no tabuleiro de madeira, com o peso do corpo inteiro, e dizia que sova de pão é igual a problema. Quanto mais a gente amassa, mais macio fica. Eu também comecei a ir na escola do povoado, uma sala só, com banco de madeira sem encosto, e uma professora magra de óculos redondos chamada Dona Odete, que escrevia no quadro negro com giz que esfarelava e falava com uma paciência de santa. Eu era a mais atrasada da turma, porque em Pirapora Teresa nunca me deixou frequentar aula. Mas Dona Odete percebeu que eu aprendia rápido e começou a me emprestar livros velhos de capa dura que ela guardava numa caixa de papelão debaixo da mesa. Foi ali, naquela escolinha de chão batido, que eu descobri que as letras tinham poder, que as palavras podiam construir mundos que ninguém destruía. O primeiro livro que Dona Odete me emprestou era um de histórias bíblicas com gravuras desbotadas. Eu levei para casa e li sentada debaixo do pé de manga no quintal da minha avó, com as costas encostadas no tronco rugoso e as pernas esticadas na grama. E me perdia dentro das páginas como quem entra num rio manso e se deixa levar. Dessa vez, sem medo. Cada história que eu lia me provava que gente que sofria podia encontrar salvação. E eu precisava acreditar nisso.
Dona Juventina olhava eu lendo e sorria de canto, com aquele sorriso que mal mexia os lábios, mas iluminava os olhos. Acho que ela via em mim a filha que perdeu, e eu via nela a mãe que nunca tive. E assim, sem combinar, sem assinar papel nenhum, nós duas fomos preenchendo o vazio uma da outra. Mas a vida, minha amiga, tem dessas surpresas que chegam quando a gente menos espera. E a próxima surpresa bateu no portão de Dona Juventina, numa tarde de chuva fina, quando eu estava ajoelhada no chão da cozinha, ajudando a descascar mandioca. O portão rangeu. O cachorro latiu, aquele latido diferente de quando chega alguém que ele não conhece. Minha avó largou a faca, limpou as mãos no avental e foi até a porta com o passo apressado. E ficou paralisada. Eu larguei a mandioca no chão e fui atrás da minha avó. Quando cheguei na porta, vi Dona Juventina parada feito estátua, com uma mão agarrada no batente e a outra suspensa no ar, como se o corpo tivesse esquecido de funcionar. Espiei por baixo do braço dela e vi. Do lado de fora do portão, debaixo daquela chuva fina que encharcava sem fazer barulho, tinha uma mulher. Magra demais, cabelo escuro grudado no rosto, vestido de tecido barato empapado de água, colado no corpo como segunda pele. Ela segurava uma trouxa pequena de pano num braço e com o outro se apoiava no mourão do portão, como se não tivesse força para ficar de pé sozinha. Os pés estavam descalços, sujos de lama vermelha, e nos calcanhares tinham rachaduras fundas que pareciam sulco de enxada. Mas foram os olhos que me prenderam. Olhos grandes, escuros, com um brilho de desespero que eu conhecia, porque eram iguais aos meus quando me vi sozinha na catraia. Dona Juventina não se mexia. Eu senti o corpo dela tremendo no batente, e não era de frio. Era de tudo junto. Raiva, saudade, dor, medo de sentir o que estava sentindo. Os segundos passavam e ninguém falava. A chuva caía mansa, o cachorro tinha parado de latir e ficado com o rabo entre as pernas no canto da varanda, como se até ele entendesse que aquele momento era grande demais para barulho. A mulher abriu a boca. A voz saiu falhada, quase um sopro. Mãe. Uma palavra, uma só. E aquela palavra rachou Dona Juventina pelo meio. Minha avó soltou um som que não era choro nem grito. Era um gemido fundo, de animal que sente dor antiga voltar de repente. As pernas dela fraquejaram e ela se agarrou no batente com as duas mãos. Eu segurei a cintura dela por instinto, com medo de que caísse. A mulher no portão era Marisa. Minha mãe. Minha filha, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu tinha passado tantas noites imaginando aquele momento. Sonhava acordada com a minha mãe chegando, me abraçando, me pedindo perdão, me levando para um lugar onde tudo ia ser diferente. Nos meus sonhos, ela chegava bonita, cheirosa, forte, com presente e sorriso. A realidade não se parecia em nada com o sonho. A mulher que eu via no portão estava destruída. Não era a mãe que eu tinha inventado na memória. Era uma pessoa que a vida tinha mastigado e cuspido. E mesmo assim, meu coração disparou de um jeito que doía no peito. Porque mãe é mãe, minha amiga. Pode estar toda errada, toda quebrada, toda de avesso. Quando ela aparece, o coração da filha reconhece antes da cabeça decidir se perdoa ou não. Dona Juventina ficou um tempo que pareceu infinito olhando para a filha. Eu vi no rosto da minha avó todas as estações passando ao mesmo tempo. O inverno da raiva, o verão da saudade, o outono da decepção, a primavera de alguma coisa que eu ainda não sabia nomear, mas que depois entendi ser esperança teimosa. Então minha avó fez uma coisa que me ensinou mais sobre perdão do que qualquer sermão de padre. Ela saiu da porta, desceu os degraus da varanda, atravessou o terreiro debaixo da chuva, sem se importar com a água que ensopava o vestido, chegou até o portão e parou na frente da filha. As duas se olharam de perto. Marisa tremia dos pés à cabeça, com os lábios rachados e os olhos vermelhos de choro velho, desse que já secou, mas não parou. Ela abriu a boca de novo para falar, mas Dona Juventina levantou a mão e a silenciou.
O mesmo gesto que meu pai tinha feito com Teresa, mas com uma intenção completamente diferente. Agora não, minha avó disse com a voz firme. Primeiro você entra, primeiro você come, primeiro você se aquece, depois a gente conversa. E abriu o portão. Marisa entrou tropeçando, com a trouxa apertada contra o peito. Dona Juventina foi atrás, já mandando eu pegar toalha e acender o fogo. Quando minha mãe passou por mim na varanda, nossos olhos se cruzaram, e eu vi nela um medo que eu reconheci na hora. O mesmo medo que eu sentia quando morava com Teresa. Medo de não ser aceita. Medo de ser mandada embora. Medo de que o amor tenha acabado. Minha mãe me olhou como se estivesse pedindo permissão para existir na minha frente. E eu, que era criança e não sabia fazer discurso, fiz a única coisa que meu corpo mandou. Estiquei a mão e toquei os dedos gelados dela. Marisa desabou. Caiu de joelhos no chão da varanda, largou a trouxa e me puxou para um abraço tão apertado que eu senti os ossos dela contra os meus. Chorava alto, feio, sem controle, repetindo: "Me perdoa, me perdoa, me perdoa", como se fosse a única frase que ainda sabia falar. O corpo inteiro dela sacudia, e a chuva que escorria do cabelo dela molhava meu rosto e se misturava com as minhas próprias lágrimas. Dona Juventina assistiu tudo da porta, com os braços cruzados e o queixo tremendo. Não se aproximou. Não interrompeu. Deixou aquele encontro acontecer entre mãe e filha no seu tempo, no seu tamanho, sem pressa e sem conserto. Porque minha avó sabia que certas coisas precisam transbordar antes de caber. Quando o choro se acalmou, Dona Juventina esquentou água no fogão, preparou um banho de erva cidreira e folha de laranjeira, e mandou Marisa se lavar. Depois serviu caldo grosso de mandioca com couve numa tigela de barro e ficou olhando a filha comer com a mesma atenção que Dona Celina tinha me olhado comer semanas antes. E eu percebi, naquele instante, que o amor de mãe se manifesta primeiro pela comida. Antes da palavra vem o prato. Antes do perdão vem o caldo quente. Naquela noite, minha avó arrumou um colchão no chão do meu quarto para Marisa dormir. Eu fiquei na cama. Ela ficou embaixo. E no escuro, eu esticava o braço para fora do colchão e ela esticava o dela para cima. E nossos dedos se encontravam no meio do caminho. Ficamos assim, em silêncio, de mãos dadas no escuro, ouvindo os grilos e a chuva fina batendo no telhado de telha-vã. O cheiro de erva cidreira do banho dela se misturava com o cheiro de naftalina da colcha, e aquela mistura virou, para mim, o cheiro do recomeço. E naquela hora, eu soube que alguma coisa enorme tinha começado. Mas também soube, porque a vida já tinha me ensinado cedo, que o mais difícil ainda estava por vir. Porque perdoar com o coração é uma coisa, perdoar com a memória é outra bem diferente. E a minha memória ainda tinha marcas fundas. Nos primeiros dias, minha mãe era uma sombra dentro daquela casa. Andava encostada nas paredes, falava num fio de voz, sentava na ponta da cadeira como se a qualquer momento alguém fosse mandar ela levantar e ir embora. Comia pouco, só o que Dona Juventina colocava no prato, e mesmo assim deixava sobra. Acordava antes de todo mundo e já estava varrendo o terreiro quando o galo cantava, como se precisasse provar a cada amanhecer que merecia estar ali. Dona Juventina tratava a filha com uma cordialidade dura. Não era fria, mas também não era quente. Era o jeito dela de dizer: "Eu te aceitei de volta, mas a confiança você vai ter que reconstruir com as próprias mãos, tijolo por tijolo." Dava ordens curtas. Marisa, pega a lenha. Marisa, tira o leite. Marisa, estende a roupa. E Marisa obedecia sem uma palavra. Às vezes eu via minha avó olhando para a filha pelas costas, quando Marisa estava curvada no tanque lavando roupa, e o rosto de Dona Juventina amolecia por um instante, como gelo que derrete por dentro sem quebrar por fora. Mas quando Marisa se virava, o rosto já estava firme de novo. E eu estava vivendo uma guerra que ninguém via. Por fora, eu era a menina obediente de sempre. Ia para a escola, voltava, fazia minhas obrigações, lia embaixo do pé de manga. Mas por dentro, eu era um nó apertado que não sabia para que lado se desatar.
porque a verdade é que eu queria perdoar minha mãe. Queria com tudo que eu tinha. Mas cada vez que Marisa se aproximava para me pentear o cabelo ou me ajudar com a lição, uma parte de mim recuava, como o bicho que leva chute e depois tem medo até de carinho. Tinha noites em que eu acordava suando, com o coração batendo forte, e a primeira coisa que pensava era: ela vai embora de novo. Ficava parada no escuro, ouvindo a respiração de Marisa no colchão ao lado, contando cada inspiração como se cada uma fosse prova de que ela ainda estava ali. E se a respiração falhava por um segundo, se ela tossia, se mexia demais, meu corpo inteiro gelava de medo. Um dia, Dona Odete, a professora, me pediu para escrever uma redação sobre a pessoa mais importante da minha vida. As outras crianças escreveram sobre a mãe, o pai, a avó. Eu fiquei com o caderno aberto na carteira, a ponta do lápis encostada no papel, e não saí do lugar. A página ficou em branco até o final da aula. Porque como é que eu ia escrever sobre a pessoa mais importante se eu não sabia quem era? A mãe que me abandonou? A avó que me recolheu? O pai que me mandou embora para me salvar? O pescador que me tirou do rio? Dona Odete percebeu. Depois da aula, me chamou na mesa dela, com aqueles óculos redondos escorregando no nariz, e perguntou com jeitinho se estava tudo bem em casa. Eu disse que sim, porque criança que sobreviveu ao que eu sobrevivi aprende a dizer que está tudo bem mesmo quando está tudo desabando. Mas ela não acreditou. Tirou da gaveta um doce de leite embrulhado em papel manteiga, colocou na minha mão e disse: Sara, a gente não precisa escolher uma pessoa só para amar. O coração tem quartos que a gente nem sabia que existiam. Vai lá e abre as portas, menina. Eu guardei o doce no bolso do vestido e a frase dentro do peito. E fui abrindo as portas devagar, sem pressa, do meu jeito torto de menina machucada. Foi nessa época que Marisa começou a mudar de verdade. Não de uma vez. Foi devagar, como raiz que cresce embaixo da terra, sem ninguém ver. Ela começou a ajudar Dona Juventina no fogão, e minha avó, que nunca deixava ninguém mexer no tempero dela, aos poucos foi abrindo espaço. Primeiro deixou Marisa cortar a cebola, depois refogar o arroz, depois temperar o feijão. E um dia, sem aviso, deixou a filha fazer o almoço inteiro sozinha. Quando eu sentei na mesa e provei aquele arroz, aconteceu uma coisa que me pegou desprevenida. O gosto era familiar. Não era o gosto da comida de Dona Juventina que eu já conhecia e amava. Era outro gosto, mais antigo, guardado num canto da memória que eu achava que tinha perdido. Era o gosto da comida da minha mãe, o tempero dela, a mão dela. Aquele jeito de deixar o arroz soltinho com um toque de alho dourado que eu nem sabia que lembrava, mas que meu corpo reconheceu antes da minha cabeça. Eu parei de mastigar. Os olhos encheram de água. Marisa, que estava de pé encostada no fogão, me olhou com o rosto travado de ansiedade, esperando o veredicto. E eu, sem conseguir falar, fiz a única coisa que consegui. Balancei a cabeça dizendo que estava bom. Marisa virou de costas e encostou a testa na parede. Os ombros dela sacudiam em silêncio. Dona Juventina, sentada na outra ponta da mesa, olhou para a filha, olhou para mim, e pela primeira vez eu vi minha avó fazer uma coisa que nunca tinha visto. Ela esticou o braço e tocou de leve a mão de Marisa, que estava caída ao lado do corpo. Foi um toque rápido, quase invisível. Mas eu vi, e Marisa sentiu. Porque ela cobriu a mão da mãe com a dela e ficou assim, de costas, chorando contra a parede, segurando a mão que tinha largado tantos anos antes. Naquela mesa de madeira sem verniz, com o cheiro de arroz no ar e uma mosca batendo na janela, alguma coisa se moveu entre nós três. Não foi perdão completo. Era cedo demais para isso. Foi outra coisa. Foi o primeiro passo de uma estrada longa que nenhuma de nós sabia onde ia dar. Mas era um passo. E passo, minha amiga, já é direção. As semanas foram passando e Marisa foi ganhando espaço naquela casa como planta que brota em fresta de muro, onde parecia não ter lugar, ela achava. Lavava, cozinhava, capinava o quintal, consertava a cerca com as próprias mãos.
e à noite sentava na varanda com Dona Juventina em silêncio, cada uma na sua cadeira, olhando o escuro. Às vezes eu espiava da janela do quarto e via as duas ali, caladas, e entendia que aquele silêncio era uma conversa que só elas sabiam ter. Mas faltava uma peça naquele quebra-cabeça. Uma peça que eu sentia falta todo dia, principalmente quando via o chapéu de couro pendurado no prego da varanda. Chapéu que seu dito tinha deixado para mim como lembrança e que me fazia pensar no único homem que nunca me soltou de propósito. Meu pai, Jorge. Sozinho em Pirapora, numa casa vazia. Meu pai apareceu sem aviso. Eu estava no quintal dando milho para as galinhas quando ouvi o barulho de cascos de cavalo na estrada. Levantei os olhos e vi aquela silhueta que eu conhecia de cor. Ombros largos, chapéu de feltro surrado, corpo balançando devagar no lombo do animal, como se homem e bicho fossem uma coisa só. Meu coração deu um salto tão grande que o balde de milho caiu da minha mão e espalhou grão para todo lado, e as galinhas avançaram feito era festa. Eu corri. Corri descalça pelo terreiro, pelo capim, pela estrada de terra, sem me importar com pedra nem espinho. Meu pai desceu do cavalo antes de eu chegar e abriu os braços. Eu me joguei nele com tanta força que quase derrubei o homem. Ele me ergueu do chão e me apertou contra o peito. E eu senti de novo aquele cheiro de couro e poeira que para mim era o cheiro da segurança. Minha menina, ele sussurrou no meu ouvido. Minha menina está bem. Não era pergunta, era alívio. Era um pai conferindo que a filha ainda existia no mundo. Dona Juventina apareceu na varanda com os braços cruzados, observando a cena com aquele olhar que não entregava nada. Jorge me colocou no chão, tirou o chapéu e subiu os degraus devagar, com o respeito de quem entra em território alheio. Cumprimentou minha avó com um aceno de cabeça sério. Dona Juventina respondeu com outro. Os dois se mediram em silêncio, como se estivessem negociando um acordo que ainda não tinha palavras. A menina está forte, minha avó disse, seca. Come bem, estuda, trabalha. Não dá trabalho. Meu pai engoliu em seco. Obrigado, Dona Juventina. A senhora está fazendo o que eu não soube fazer. Minha avó descruzou os braços e disse apenas, entra, tem café passado. Aquele café na mesa da cozinha foi o começo de tudo. Jorge se sentou no banco, com o chapéu no colo e as mãos enormes envolvendo a caneca de ágata como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Dona Juventina serviu broa de milho, cortada em fatias grossas, e ficou de pé encostada no fogão, na mesma posição em que ficava quando avaliava qualquer pessoa que entrasse na casa dela. Mas tinha uma coisa que meu pai não sabia. Marisa estava no quarto dos fundos, separando feijão numa peneira de taquara, e ouviu a voz dele. Eu sei porque vi. Vi ela parar de mexer na peneira. Vi o corpo dela enrijecer. Vi a cor sumir do rosto como se tivessem puxado uma rolha e a vida tivesse escorrido para fora. Ela encostou as costas na parede e ficou ali, paralisada, com os olhos arregalados e a respiração presa. Jorge não sabia que Marisa estava ali. Dona Juventina não tinha contado. E eu entendi, naquele instante, que minha avó tinha um plano, mas que o plano dela andava no tempo dela, não no tempo de ninguém. Naquela primeira visita, Marisa ficou escondida o dia inteiro. Meu pai passou a tarde comigo, me levou para pescar no córrego com vara de bambu e linha de costura e ficou ouvindo eu contar sobre a escola, sobre Dona Odete, sobre os livros que eu lia debaixo da mangueira. Ele ouvia tudo com uma atenção que eu nunca tinha visto nele antes, como se cada palavra minha fosse remédio para uma doença que ele carregava por dentro. Numa hora, quando eu puxei um lambari prateado que brilhava na luz da tarde, ele riu. Uma risada curta, rouca, de quem faz força para lembrar como é que se ri. E o som daquela risada me encheu de uma esperança que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Quando o sol começou a descer e pintar o morro de um tom cor de cobre, meu pai se despediu. Prometeu voltar, e voltou. As visitas de Jorge viraram rotina, e a cada semana a conversa com Dona Juventina ficava mais longa e o café mais quente. Minha avó, devagar, foi desarmando as defesas.
Deixou meu pai consertar a cerca do curral. Depois, o telheiro do fogão que estava caindo. Depois, a dobradiça do portão que rangia desde que eu tinha chegado. E quando Jorge terminou de arrumar o portão e ele abriu e fechou sem fazer barulho pela primeira vez, Dona Juventina olhou para aquela dobradiça nova e disse quase para si mesma: portão que não range é portão que não avisa. Agora a gente só sabe quem chega quando já chegou. Eu não entendi na hora. Mas minha avó estava falando de outra coisa. Estava falando de gente que entra na vida da gente sem pedir licença e muda tudo antes de a gente perceber. Meu pai estava na varanda tomando café quando Marisa apareceu na porta da cozinha. Não foi de propósito. Ela vinha trazer a broa e não sabia que ele ainda estava ali. Os dois se viram ao mesmo tempo. O prato de broa tremeu na mão de Marisa. A caneca parou no ar na mão de Jorge. O silêncio que caiu sobre aquela varanda era do tipo que a gente pode segurar nas mãos de tão denso. Eu estava sentada no degrau e não me movi. Dona Juventina apareceu atrás de Marisa na porta da cozinha e também não se mexeu. Ninguém respirava. Meu pai foi o primeiro a falar. E o que ele disse me surpreendeu, porque eu esperava raiva, esperava acusação, esperava aquela voz rouca de animal ferido que ele tinha usado com Teresa. Mas não foi nada disso. Jorge colocou a caneca na mesa devagar, olhou para Marisa e disse, com uma voz mansa que eu quase não reconheci: você está mais magra. 3 palavras. Sem acusação, sem perdão, sem cobrança, só uma observação que carregava por dentro tudo que ele não sabia dizer. E Marisa, que tinha se preparado para qualquer coisa menos para a gentileza, sentiu as pernas falharem. O prato escapou da mão dela e a broa se espalhou pelo chão da varanda. Dona Juventina se abaixou, catou os pedaços de broa com calma e disse como se nada tivesse acontecido: senta, Marisa, pega outra caneca, o café ainda está quente. E assim, sem discurso, sem cena, sem ninguém pedir perdão em voz alta, a minha mãe e o meu pai se sentaram na mesma mesa pela primeira vez em anos. E eu fiquei ali no degrau da varanda, olhando os 3, meu pai, minha mãe, minha avó, com aquele prato de broa espalhada no meio, e senti uma coisa crescendo no peito que eu não sabia se era alegria ou medo. Porque eu já sabia que tudo que parece bom demais assusta quem já perdeu demais. As visitas viraram o coração da semana. Eu passava os outros 6 dias esperando pelo 7º, riscando com graveto na terra do quintal a contagem dos dias que faltavam, como presa contando liberdade. Mas não era só eu que esperava. Percebi que Marisa começou a arrumar o cabelo nos sábados à noite, prendendo com grampo e alisando com a palma da mão molhada na frente do espelhinho rachado do quarto. E Dona Juventina, que nunca mudava o cardápio por ninguém, passou a fazer canjica. E canjica, eu descobri depois, era o prato preferido do meu pai. Ninguém dizia nada. Ninguém combinava nada. Mas a casa inteira se arrumava para a chegada de Jorge como noiva que se enfeita sem admitir para quem. Os cafés na varanda foram ficando mais longos. No começo, Jorge e Marisa não se falavam diretamente. Tudo passava por mim ou por Dona Juventina, como se nós duas fôssemos ponte entre 2 margens que ainda não tinham coragem de se tocar. Meu pai perguntava para minha avó se a roça estava precisando de arame, e Marisa respondia que o arame da cerca do fundo estava frouxo, e Jorge dizia que ia trazer na próxima viagem. Um diálogo inteiro sem se olhar nos olhos, usando cerca e arame para falar de coisa que não tinha nada a ver com cerca nem arame. Mas a vida tem um jeito de empurrar a gente para onde a gente precisa ir, mesmo quando os pés resistem. Num desses dias, uma chuva grossa desabou no meio da tarde e o córrego encheu de repente. Jorge não podia voltar para Pirapora com a estrada alagada. Dona Juventina mandou ele dormir na varanda, num colchão que Marisa estendeu sem olhar para ele, com lençol limpo que ela mesma tinha passado a ferro com brasa dentro do ferro de engomar. Eu fui dormir, mas o sono não veio. Fiquei com o ouvido colado na parede fina que separava meu quarto da varanda e ouvi, primeiro o silêncio, depois a chuva engrossando no telhado,
Depois, o rangido da cadeira de balanço. Alguém tinha sentado. E então, passos. Passos leves, de pés descalços no cimento. E a voz da minha mãe, baixinha, quase coberta pelo barulho da chuva. Jorge. Um nome. Só um nome. Mas dito daquele jeito, como se ela tivesse carregado aquele nome na boca por anos sem conseguir soltar, pesava mais que qualquer discurso. Eu não ouvi o que ele respondeu. A chuva engoliu. Mas ouvi os dois conversando baixo durante um tempo que não sei medir, porque em algum momento o murmúrio das vozes se misturou com o murmúrio da água, e eu adormeci, embalada por aquele som que era, sem eu saber, o som da minha família se costurando de novo. Quando amanheceu, a chuva tinha parado e o mundo estava lavado. O cheiro de terra molhada entrava pela janela, misturado com o canto de um sabiá que parecia não caber de alegria. Eu levantei e fui para a cozinha. Meu pai estava sentado à mesa, e ao lado dele, ao lado, não na outra ponta, estava Marisa. Os dois estavam calados, cada um segurando sua caneca, mas os cotovelos quase se tocavam. E no rosto do meu pai tinha uma coisa que eu não via, fazia tanto tempo que quase não reconheci. Paz. Dona Juventina estava no fogão mexendo o mingau e quando me viu parada na porta olhando aquela cena, me lançou um olhar rápido por cima do ombro. Não sorriu, minha avó raramente sorria, mas os olhos dela brilharam de um jeito que eu já sabia ler. Era a aprovação, era o jeito dela de dizer: eu sei, eu também estou vendo, agora fica quieta e deixa acontecer. As semanas seguintes foram de reconstrução muda. Jorge passou a vir não só no domingo, mas também outros dias, trazendo mantimentos e ficando para o almoço. Consertou o chiqueiro, refez o caminho de pedra que levava ao poço e construiu com as próprias mãos uma prateleira de madeira para eu guardar os livros que Dona Odete me emprestava. Marisa começou a lavar a roupa dele junto com a nossa, sem ninguém pedir. E à noite, quando eu ia dormir, já não precisava mais esticar o braço para encontrar a mão da minha mãe, porque ela sentava na beira da minha cama, me cobria com a colcha de retalhos e cantava uma cantiga de ninar, que eu descobri ser a mesma que Dona Juventina cantava para ela quando era pequena. A mesma melodia, passando de avó para mãe, de mãe para filha, como o rio que corre e não para. Um dia, meu pai chegou diferente. Desceu do cavalo mais devagar, tirou o chapéu antes de entrar no terreiro, coisa que ele nunca fazia, e pediu para falar com Dona Juventina a sós. Os dois se sentaram na varanda e conversaram por um tempo longo, enquanto eu e Marisa descascávamos milho verde na cozinha em silêncio, as duas fingindo que não estávamos tentando ouvir cada palavra. Quando minha avó entrou na cozinha, tinha o rosto sério, mas os olhos molhados. Olhou para Marisa e disse, com aquela voz de quem pesa cada sílaba antes de soltar: Seu Jorge quer levar vocês de volta. Quer recomeçar. Quer refazer a casa. Marisa largou o milho na bacia e ficou olhando para a própria mãe com os lábios tremendo. Não perguntou se deveria ir. Perguntou outra coisa, que me mostrou que ela tinha mudado de verdade. E a senhora, mãe, fica sozinha? Dona Juventina endireitou a coluna, ergueu o queixo e respondeu com a firmeza de uma árvore que já enfrentou ventania demais para ter medo de brisa. Eu fiquei sozinha quando você foi embora e não morri. Agora você vai embora para o lugar certo e eu vou dormir em paz pela primeira vez em anos. Marisa se levantou, atravessou a cozinha e abraçou a mãe. Dessa vez não foi abraço de desespero como o do dia da chuva. Foi abraço de gratidão. Abraço de mulher que finalmente entendeu o tamanho do que recebeu. Dona Juventina, pela primeira vez na minha frente, chorou. Não fez barulho. As lágrimas desceram pelas rugas do rosto dela em silêncio, como água que encontra caminho em pedra velha. E eu, sentada no banco com o milho no colo, chorei também. Mas era choro diferente de todos que eu já tinha chorado. Não era de dor, nem de medo, nem de alívio. Era de esperança. Aquela esperança teimosa que minha avó tinha me ensinado a nunca largar. A mudança foi marcada para a semana seguinte.
Mas antes de sairmos daquela casa, Dona Juventina me chamou de canto e me deu uma coisa que eu guardo até hoje. Dona Juventina me levou até o quarto dela, que eu quase nunca entrava. Era um cômodo pequeno que cheirava a cânfora e alfazema seca, com uma cama de ferro alta coberta por uma colcha de crochê cor de creme, e na parede uma imagem de Nossa Senhora com vela de cera gasta na frente. Minha avó abriu a gaveta do criado mudo, uma gaveta que rangia de velha, e tirou de dentro um broche antigo de prata escurecida com o desenho de um ramo de flor gravado à mão, gasto pelo uso de tantas mulheres que o prenderam no peito antes de mim. Esse broche foi da minha mãe, ela disse, colocando na minha mão com a solenidade de quem entrega testamento. Passou para mim, deveria ter passado para a Marisa, mas ela foi embora antes. Agora ele é seu. Toda vez que a vida apertar, você encosta a mão nesse broche e lembra. Tem mulher forte atrás de você, menina. Uma fila inteira de mulheres que não quebraram. Eu fechei os dedos em volta daquele broche e senti o metal frio na palma. Leve para a mão, pesado para a alma. Abracei minha avó e encostei o rosto no peito dela, ouvindo o coração que batia firme como relógio de parede que nunca atrasa. Dona Juventina passou a mão na minha cabeça uma vez só, devagar, e disse: Vai, sua família está te esperando. A volta para Pirapora foi diferente da ida. Na ida, eu era uma menina expulsa, carregada numa carroça com um saco de estopa e uma boneca sem olho. Na volta, eu estava sentada entre meu pai e minha mãe, no banco de uma charrete emprestada, com Rosinha no colo, o broche de Dona Juventina guardado no bolso junto com o lenço bordado de Marisa e o vestido novo que minha avó tinha costurado para a viagem. Era um vestido de algodão florido, em tons de rosa e amarelo, com babado na barra, e quando eu olhava para ele sentia que estava vestindo uma pele nova. A estrada era a mesma, o cerrado era o mesmo, a poeira vermelha era a mesma. Mas eu não era, e meus pais não eram. Marisa ia com a mão entrelaçada na de Jorge sobre o banco, e de vez em quando ele apertava os dedos dela e ela encostava a cabeça no ombro dele, e eu fingia que estava olhando a paisagem para deixar aquele momento ser só deles. Quando chegamos em Pirapora, a casa nos esperava com a cara de quem ficou sozinha tempo demais. O mato tinha tomado conta do quintal. A varanda estava coberta de folhas secas, e o portão, um portão diferente do da minha avó, rangeu alto quando meu pai empurrou, como se estivesse reclamando do abandono. Mas as paredes estavam de pé, o telhado segurava firme e o rio continuava ali, fazendo seu barulho de sempre nas pedras, indiferente às dores humanas. Marisa parou no meio do terreiro, olhou em volta e respirou fundo. Eu vi nos olhos dela uma mistura de vergonha e determinação. Vergonha do passado que tinha naquela casa. Determinação de construir um presente diferente. Ela arregaçou as mangas, exatamente como Dona Juventina fazia, e começou a limpar. Foram semanas de trabalho duro. Meu pai capinou o quintal, remendou o telhado, caiu as paredes com cal virgem que deixava tudo branco e cheirando a novo. Marisa esfregou cada canto, lavou cada pano, plantou tempero na horta e flores na frente da casa. Cravo, dália e um pé de jasmim que ela trouxe de muda da casa da minha avó. E eu ajudava em tudo, com a alegria boba de quem nunca teve casa arrumada por amor e agora via aquilo acontecendo na frente dos olhos. A cidade observava. As vizinhas passavam devagar na frente da casa, espiando por cima da cerca, cochichando entre si. Dona Zulmira, a da parede meia, foi a primeira a atravessar o portão. Trouxe um bolo de mandioca e um abraço apertado para Marisa e disse apenas: "Bem-vinda de volta, minha filha." Depois vieram outras. O perdão da cidade chegou devagar, como tudo em cidade pequena. Um aceno aqui, um prato de comida ali, um convite para a novena de sábado. Os meses foram passando e a casa que tinha sido palco de tanta dor foi ganhando vida nova. Meu pai voltou a fazer tropas, mas agora viajava menos e voltava mais rápido. Marisa cozinhava, costurava, cuidava da horta e me ajudava com as lições. À noite, os dois sentavam na varanda, na mesma varanda onde Teresa tinha pisado,
e ficavam conversando baixo enquanto eu lia meus livros no canto, fingindo que não ouvia as risadas abafadas que escapavam entre eles. E então, numa manhã em que o cheiro de jasmim estava tão forte que parecia perfume derramado, Marisa chamou meu pai na cozinha e disse uma coisa que mudou a cor do rosto dele. Ela estava esperando. Meu pai sentou no banco e ficou olhando para ela com os olhos molhados e a boca aberta, como se não coubesse nele tanta coisa ao mesmo tempo. Depois se levantou, atravessou a cozinha, pegou Marisa pela cintura e encostou a testa na dela. E os dois ficaram assim, testa com testa, de olhos fechados, por um tempo que ninguém mediu. Eu assistia da porta do corredor, com Rosinha pendurada no braço, e encostei a mão no broche de Dona Juventina, que estava preso no meu vestido, como se todas as mulheres da minha família estivessem ali, torcendo junto. Os gêmeos nasceram numa noite de lua cheia, quando o rio brilhava como espelho de prata e os sapos cantavam num coro tão alto que parecia celebração. A parteira veio correndo com a bolsa de couro e meu pai andava de um lado para outro no terreiro, incapaz de ficar parado. Eu fiquei sentada no degrau da varanda, com a mão apertada no broche, sentindo o metal marcar a palma. Primeiro veio Elias, com um choro forte que acordou até o cachorro do vizinho. Depois veio Samuel, mais quieto, como se estivesse esperando o irmão abrir caminho. Quando a parteira me chamou para entrar, eu vi minha mãe deitada na cama, exausta e radiante, com um menino em cada braço. E o sorriso dela, aquele sorriso de mulher que finalmente encontrou o lugar onde pertence, me curou de feridas que eu achava que iam doer para sempre. Eu me aproximei da cama e olhei para aqueles dois rostos enrugados de recém-nascido. Marisa me olhou e disse: Sara, esses são seus irmãos, e você vai ser a irmã mais velha, mais corajosa que eles poderiam ter. Naquela noite, eu dormi abraçada em Rosinha, com o broche debaixo do travesseiro e o som dos gêmeos chorando no quarto ao lado. E pela primeira vez na vida, o choro de alguém não me deu medo, me deu alegria, porque aquele choro significava vida nova numa casa que a morte tinha visitado e não conseguiu ficar. Minha filha, se você chegou até aqui comigo, eu agradeço do fundo desse coração velho que já bateu de tudo. De medo, de raiva, de saudade, de alegria tão grande que parecia não caber no peito. Porque essa história que eu te contei não é só minha. Ela é de toda mulher que já foi empurrada para a correnteza e encontrou, no meio do desespero, um banco de areia que não deveria estar ali, mas estava, porque Deus coloca. Eu criei Elias e Samuel como se fossem meus. Trocava fralda de pano, esquentava leite, cantava a mesma cantiga que minha mãe cantava para mim, que minha avó cantou para ela, que talvez a mãe da minha avó tenha cantado num tempo que ninguém mais lembra. A melodia passava de colo em colo como tocha que não se apaga, e eu sentia, cada vez que cantava, que todas aquelas mulheres estavam ali comigo, no quarto escuro, embalando junto. Meus irmãos cresceram grudados em mim. Elias era o bravo. Subia em árvore, brigava com marimbondo, caía e levantava sem chorar. Samuel era o calmo. Gostava de ficar sentado no colo do meu pai ouvindo história. E tinha um jeito de olhar para as pessoas com tanta atenção que parecia que estava lendo por dentro. Os dois me chamavam de Mana Sara e corriam para mim cada vez que se machucavam, como se eu fosse curativo de gente. Marisa se transformou numa mãe que eu não acreditaria se não tivesse visto. O arrependimento fez nela o que o sofrimento não conseguiu. Abriu um espaço dentro do peito que antes estava fechado de egoísmo e desespero. Ela nunca mais falou em ir embora. Nunca mais olhou para na estrada com aquele olhar de quem quer fugir. Plantou os pés naquela casa e criou raiz tão funda que nem ventania arrancava. E comigo, devagar, tijolo por tijolo, ela reconstruiu uma relação que não era perfeita. Porque nada nessa vida é. Mas era verdadeira. E verdadeiro, minha amiga, vale mais que perfeito. Meu pai viveu o resto dos dias dele com a consciência pesada pelo que aconteceu. Jorge nunca se perdoou completamente por ter me mandado embora em vez de mandar Teresa. Eu sei disso porque, de vez em quando, ele me olhava com aquela sombra no fundo dos olhos e eu sabia que ele estava revivendo o dia da carroça.
Numa dessas vezes, já bem mais velha, eu sentei ao lado dele na varanda e disse: Pai, o Senhor me mandou para o melhor lugar que eu podia estar. Se não fosse a casa da avó Juventina, eu nunca teria encontrado minha mãe de volta. Ele não respondeu. Só pegou minha mão e apertou com tanta força que eu senti os ossos estalarem. E aquele aperto foi o perdão dele consigo mesmo. Dona Juventina viveu muitos anos. Eu ia visitá-la sempre que podia, levava os gêmeos para ela apertar e depois reclamar que faziam bagunça demais. Ela nunca mudou. A postura reta, o coque apertado, as regras firmes, o coração que fingia ser de pedra, mas que derretia quando ninguém estava olhando. Quando ela partiu, foi em paz, dormindo na mesma cama de ferro, debaixo da mesma colcha de crochê cor de creme. Eu estava segurando a mão dela, e o broche de prata estava preso no meu vestido. O mesmo broche que ela tinha me dado, que a mãe dela deu para ela e que eu guardo comigo até hoje como a coisa mais preciosa que possuo. Seu dito eu nunca esqueci. O pescador que entrou na correnteza sem pensar 2 vezes para salvar uma menina que nem era dele. Ele morreu antes de eu poder agradecer direito, mas eu batizei meu primeiro filho de Benedito, em homenagem. E cada vez que eu vejo um rio de manhã cedo, com a neblina baixa e o barulho da água nas pedras, eu sussurro: Obrigada, seu dito. O senhor foi o pescador que Deus mandou. E Teresa? Eu sei que muita gente quer saber. Eu soube, muitos anos depois, por boca de um parente distante, que ela viveu uma vida difícil. O filho que ela levou cresceu longe do pai, e ela passou de cidade em cidade sem conseguir criar raiz em lugar nenhum. Eu poderia dizer que senti satisfação ao saber disso. Mas seria mentira. O que eu senti foi pena, porque a maldade dela não nasceu do nada. Nasceu de um vazio que ela não soube preencher com outra coisa. E vazio que a gente não cuida vira veneno que contamina tudo em volta. Eu hoje sento nesta poltrona, na minha sala quieta, com o cheiro de jasmim entrando pela janela. O mesmo jasmim que Marisa plantou naquela volta para Pirapora, que deu muda e muda da muda, e agora floresce na casa de cada um dos meus filhos. E penso no que a vida me ensinou. Me ensinou que a correnteza mais forte não é a do rio. É a de dentro. É aquela que puxa a gente para o rancor, para a amargura, para o desejo de devolver na mesma moeda. Resistir a essa correnteza é o ato mais corajoso que existe. E eu resisti. Não porque eu seja forte. Eu resisti porque tive gente que me segurou. Um pescador, uma vizinha, uma avó, uma professora, uma mãe que voltou. Sempre que amanhã amanhece com neblina baixa e eu escuto o barulho de água corrente, lembro daquela catraia. Lembro do frio, do medo, da corda que alguém soltou com a intenção de me levar embora para sempre. Mas lembro também do banco de areia, dos braços de seu dito, do chá amargo de Dona Celina, da colcha de retalhos de Dona Juventina, do broche de prata, da mão da minha mãe, encontrando a minha no escuro. Aprendi que, mesmo quando alguém corta a nossa corda e nos joga na correnteza, Deus usa o pior momento da nossa vida para nos levar exatamente onde a gente precisava estar. Foi o abandono no rio que me devolveu a minha família de verdade. Foi a maldade de uma mulher que abriu o caminho para o amor de tantas outras. E a corda, minha amiga, a corda que Teresa soltou naquela manhã de neblina? Ela está guardada. Seu dito nunca devolveu. E quando ele morreu, a família dele me entregou. Eu guardo num prego, na parede do meu quarto, ao lado da imagem de Nossa Senhora. Não guardo por rancor. Guardo para lembrar. Para lembrar que tem corda que o ser humano solta com maldade, mas que Deus amarra de outro jeito, mais forte, mais firme, com um nó que não se desfaz. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com aquela amiga que também precisava ouvir isso hoje. E me conta aqui embaixo. Você já viu a vida dar uma volta tão grande, provando que o que parecia o fim era, na verdade, o começo de um milagre? Eu quero saber. Eu estou aqui e estou ouvindo. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Com todo amor, Sara.